Fala pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo de hoje falar sobre genética, falar sobre os híbridos de milho, quais são os tipos de híbrido, né? Híbrido simples, híbrido duplo e híbrido triplo. Tentar explicar um pouco o que é, né, essa hibridização, né, e como se dá, né, esses tipos de híbridos. Bom, quando vamos conversar sobre genética, temos sempre que pensar no Gregor Mendel, os princípios, né? A primeira lei de Mendel é principalmente a base teórica para a gente entender sobre os híbridos, né? O Mendel desenvolveu ali as leis da genética ali por volta de 1800 e no século XIX, né? E só depois que foi reconhecido, né, como um grande pesquisador, que seus estudos voltaram à cena, vamos dizer assim, né? Ficou muito tempo parado isso e hoje é a base prática da genética. E quando pensamos aí na primeira lei de Mendel, a lei relacionada à segregação, para a gente entender o que é híbrido, o que é uma linhagem, a gente tem que pensar o seguinte, vou dar como exemplo aqui essas duas flores, né, o cruzamento de dois progenitores, né, essa flor vermelha e essa flor branca. Então a gente vê que essa flor vermelha está representada pelos alelos Bzão, Bzão, né, esses dois Bs aí maiúsculos, e a flor branca pelos alelos o Bzinho e o Bzinho. Então, quando a gente faz esse cruzamento, a gente tem 100% ali das flores vermelhas e a gente tem os alelos Bzão e Bzinho. Então, essa é a nossa F1. Então, esse é um híbrido, né, vamos dizer, de primeira geração entre a flor vermelha e a flor branca. Então, a gente tem que pensar que o híbrido nada mais, nada menos que um cruzamento, né, entre duas linhagens, entre dois tipos ali de plantas, né? Esse exemplo seria o mesmo para as plantas. No entanto, quando a gente vai para a geração seguinte, essa linhagem aqui, né, ela não está estabelecida, então vai acontecer a segregação. Então, se a gente cruzar essa F1, né, entre ela aqui, essa flor vermelha com essa flor vermelha, né, que tem um alelo Bzinho, Bzão, né, a gente vai ter 3 flores vermelhas e uma flor branca. No entanto, a flor vermelha ela vai ter os genes diferentes. A gente vai ter 2 com o Bzão e o Bzinho, uma com o Bzão, Bzão e uma com o Bzinho, Bzinho. Então, ocorreu aqui uma segregação, né? A gente pode dizer que a segregação seria 3 para 1 em relação à cor, né? E isso no campo não é interessante. Se a gente for pensar, por exemplo, se fosse um cultivar de milho e isso significasse a resistência à doença, né? Essa cor vermelha significasse a resistência a determinada doença. Então, a gente pode considerar que a cada 4 plantas, uma não vai ter essa resistência. Então, isso significa 25%. Então, se a gente pensar em 100 mil plantas, estamos falando aí de 25 mil plantas. Então, é uma quantidade muito grande. E se a gente for para a geração seguinte, né, cruzar essa vermelha, né, que a gente não sabe ali qual que vai ser o gene, né, porque pode ser Bzão, Bzinho ou pode ser Bzão, Bzão. Com a branca, a gente novamente vai ter essa segregação, né? Então, aí a gente já vai ter uma segregação de 50%. Ou seja, para que a gente consiga fazer ali uma linhagem estável, a gente vai levando esses cruzamentos até a 5ª, 6ª geração, onde ali se estabelece, né? E ali estabelecido a gente chama de linhagem. Então, isso é um híbrido, né? É o cruzamento, né? É a primeira geração, né? O F1 de 2 linhagens, né, já estabelecidas. Então, quando estamos falando aqui de híbrido simples, a gente está falando de um cruzamento entre uma linhagem A e uma linhagem B. Bem, vamos entender agora o que é o híbrido triplo, né? Quando a gente fala de híbrido triplo, a gente está falando da F1, né, do cruzamento entre um híbrido simples e uma linhagem. Então, por exemplo, cruzamos lá a linhagem A com a linhagem B e vamos ter ali o cruzamento dessa linhagem aí com uma outra linhagem, né, com a linhagem C. Então, isso seria um híbrido triplo.
Bom, e o híbrido duplo seria a geração de uma F1 proveniente de dois cruzamentos entre dois híbridos simples. Então a gente vai pegar lá uma linhagem A com a linhagem B, vamos ter ali o fruto daquela linhagem, e o cruzamento com uma linhagem C com uma linhagem D. Então isso vai ser considerado aí o híbrido duplo. Então a gente vê no mercado aí várias sementes, né, de híbrido simples, híbrido duplo. Então tá aí a explicação do que é. Então qual a vantagem de se ter esse híbrido, né? Principal vantagem que a gente pode considerar é o fenômeno da heterose. Então, quando a gente cruza duas linhagens diferentes, aquela F1, a primeira geração, ela vai ter um vigor ali de produtividade, e isso vai ser bem considerável, né, quando se comparado às duas linhagens ali diferentes. Então, isso é o fator mais interessante, né, a heterose. E depois, quando a gente vai pensar, por exemplo, híbrido duplo, triplo, né? A gente pensar no híbrido triplo, né? A gente cruzou a linhagem A com B, né? Buscando ali a heterose, a produtividade, e aí novamente a gente faz um cruzamento com uma outra linhagem. Talvez essa linhagem tenha alguma característica como resistência à doença, como acréscimo de produtividade, enfim. Esse cruzamento vai de acordo com o interesse ali agronômico. Bom, então é isso aí, uma explicação aí simples do que é híbrido simples, híbrido duplo. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.